Com as bênçãos de Deus, damos início à 11ª sessão extraordinária da 9ª legislatura. Solicito ao vereador Léo Pistira fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Lucas 6:37. Solicito ao vereador DJ Delcinho fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 18º. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, em público ou em particular. Solicito ao vereador Eduardo a fazer leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, o artigo 14, parágrafo 1º. Solicito ao secretário vereador Jean Delite a fazer a chamada dos senhores vereadores. Professor Jadiel. Presente. DJ Delcinho. Presente. Jean Delite, presente. Cislene. Presente. Sadraque Ferreira. Presente. Paulinho Bola. Eduardo. Presente. Sara Lima. Presente. Léo Pistila. Presente. Agradeço a presença de todos e convido para compor a mesa os representantes da Sabesp. O Ricardo já está aqui à mesa. Oliveira, convidamos o senhor Maurício Tapia, também representante da Sabesp, e os diretores, ou melhor, o diretor do Departamento Jurídico, doutor Rafael Bonino. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento 129/2025 e também do ofício enviado pela Arcesp. Requerimento número 129/2025. Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Os motivos da convocação persistem, posto que a principal convocada, há poucas horas da sessão em que prestaria esclarecimentos, informou que não poderia comparecer. Os motivos seguem sendo os mesmos. A obra da Sabesp, na rua Paulo Dias, é problema que dispensa maiores apresentações. Contudo, sigamos algum deles. Planejamento de obra ineficiente, execução de obra vergonhosa e fiscalização omissa. São expressões que mais ouvimos quando cobrados pela comunidade. A obra iniciou-se antes das eleições municipais de 2024 e se estendeu ou se estende, porque no momento em que se regide, o presente requerimento ainda não se finalizou totalmente, remanescendo ainda alguns problemas. Em decorrência dessa obra, comércios faliram, fechando suas portas, e os que resistiram amargam prejuízos terríveis, que não lhe foram indenizados. Proprietários de imóveis perderam comerciantes e assim também aluguéis que compunham suas rendas. Ou se apenas moradores conviveram nesse meses a fio com falta de água, barro, barulho de obra e dificuldade de tráfego. Enfim, os impactos das obras das quais não se necessitavam apresentações, porque de conhecimento público, acabam por serem apresentadas. De tudo isso, restam à municipalidade e à empresa Sabesp responsabilidades e obrigações de indenizar, porque é notório os prejuízos e transtornos que de forma concorrente realizaram. Entretanto, é comum a quem quer desviar de sua responsabilidade exigir que os fatos sejam decididos no judiciário. As famílias, proprietários e comerciantes severamente impactados pela detida obra não alcançam a plenitude de informações e a Sabesp e também a municipalidade acabam por sequer saber quem são todas essas pessoas, razão de pô-los frente a frente. Deste modo, é que, ante a informação da Sabesp de se não comparecimento à sessão previamente agendada para o dia 26 de fevereiro de 2025, que os autores do requerimento não realizaram a sessão e, novamente, é que se requer a mesa, ouvido plenário, nos termos do regimento interno, sejam convocados a comparecer à Câmara Municipal para a realização de audiência pública, representantes legal da Sabesp ou quem por ela delegado,
o diretor do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Alumínio e o diretor de obras, para tratar dos seguintes assuntos. Para a participação na sessão de audiência pública, nesta feita dessa ciência, a empreiteira Zigurati, a Arcesp, bem como o Ministério Público na condição de convidados especiais. Sabesp, diretor de obras e serviços urbanos. Obra na Paulo Dias, nela inseridos, atraso e falhas na execução da obra e seus reflexos no comércio local. Pagamento de indenização por parte da Sabesp. Isenção de pagamento de água ao longo do ano de 2025 para comerciantes e moradores impactados pela obra. Reposição asfáltica em locais de intervenção pela concessionária e cumprimento da Lei Municipal 1486/2011. Demais assuntos relacionados sobre o contrato de concessão. Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal. Todos os aspectos jurídicos e contratuais referentes à execução da obra na Rua Paulo Dias. Neles inseridos ordens de serviço para início da obra, entrega da obra, notificações e termos de ajustes, entre outros. Obrigação e direito de indenizar pela Prefeitura. Pagamento de indenização mediante processo administrativo. Não lançamento de IPTU, isenção às propriedades impactadas pela obra. Pagamento dos valores de aluguéis aos comerciantes na proporção do tempo que perdurou a obra. Demais assuntos relacionados ao contrato de concessão. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, Alumínio, 23 de janeiro de 2025. Eduardo, vereador. Bola, vereador. Sara, vereadora. Léo Pistila, vereador. Prezados, informamos que tomamos ciência acerca do ofício 110/2025, referente ao convite para audiência pública no dia 8 de abril de 2025 no município de Alumínio, com o qual estendemos nossos agradecimentos aos nobres vereadores da Colenda Câmara. Comunicamos respeitosamente que não será possível comparecimento para o compromisso supracitado. Não obstante, nos colocamos à disposição para suporte técnico naquilo que couber a essa agência reguladora. Quanto aos aspectos de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, atenciosamente, Eric Nunes Junqueira, assessor da Arcesp. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente em atenção ao ofício 110/2025, sirvo-me do presente para encaminhar a vossa senhoria as informações da superintendência responsável da Arcesp, que constam no despacho, sendo que bastava, ao momento, atenciosamente, Camila Pedron Vicente, gerente de apoio às demandas externas da Arcesp. Iniciaremos agora o rito da presente sessão. Os autores dos requerimentos, ou melhor, do requerimento, terá o prazo conjunto de 15 minutos para a explanação dos motivos da convocação e solicitação dos esclarecimentos. Portanto, com a palavra, os autores do requerimento 129/2025, por 15 minutos. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. É possível só anunciar a ausência dos convidados e convocados que não estão presentes à sessão? Desenho, presta o ofício encaminhado à prefeitura. Então, ausente está o engenheiro Rodolfo, de Obras e Serviço Público. Representante da Arcesp já justificou por não estar presente. E o Ministério Público foi convidado, mas também não veio. A Zigurati também, a empreiteira da Sabesp, foi convidada, também não está presente. Obrigado. Então, voltamos com a palavra os autores dos requerimentos 129/2025 por 15 minutos. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, os representantes da Sabesp, representante da Prefeitura também. Agradecer a presença também da população, muitos moradores, comerciantes também, né? Alguns que moram e têm comércio na mesma rua, na Rua Paulo Dias. E foi uma obra que começou
Na gestão passada, alguns vereadores que foram reeleitos puderam acompanhar com mais tempo essa obra, uma obra que impactou negativamente a muitos moradores, a muitos comerciantes que acabaram tendo que fechar as suas lojas devido ao faturamento que foi abaixo. E o meio de se obter respostas e justiça a essas pessoas é através dessa convocação feita por mim, pelo Eduardo, pelo Bola e pela Sara. Muitos moradores foram prejudicados, também outros moradores de outros bairros também, devido ao ônibus circular. Como a rua estava fechada e na Paulo Dias tem um posto de saúde, muitos moradores tinham que desembarcar no Chimar e subir aquela rua inteira. Imagina só, você doente, tendo que subir uma rua no sol, na chuva, ou você desce aqui, né, no outro ponto aqui no Senai, tem que fazer também o caminho reverso, né, uma subida longa. Também aos moradores, aos comerciantes que foram prejudicados com falta de água constante, sujeira, o pó que entrava nos seus comércios e prejudicava a sua mercadoria. E por ser também se retratar da Paulo Dias, que é a rota principal dos comércios, né, na cidade de Alumínio. É uma rua muito valorizada por isso. Então, eu tenho até algumas perguntas aqui que eu vou direcionar ao Ricardo e ao Maurício. É Maurício, né? Isso. Para a Sabesp, as minhas perguntas são: se a Sabesp poderia reduzir parcialmente ou total o valor da conta de água dos moradores, de acordo com o prazo da obra. Também, se os senhores tinham uma programação de tempo para a execução da obra, teve algum imprevisto, quais foram eles? E se os senhores acreditam que o tempo levado para a conclusão da obra foi coerente com o seu tamanho? E a pergunta para o Dr. Rafael: qual que foi o investimento feito nessa obra? Se teve reajuste no valor da obra, tendo-se em vista o prolongamento do prazo? A prefeitura poderia isentar o IPTU das residências afetadas? Quem da prefeitura estava responsável pela fiscalização da obra? E são essas minhas perguntas. Eu acredito que essa obra, uma hora ou outra tinha que ser feita, né, por ser uma obra importante, mas eu acredito que não teria que ser feita dessa forma, né, prejudicando a muitas pessoas. Então, são essas minhas considerações, e passo minha palavra para a Sara. Boa noite a todos. Agradeço a presença do Dr. Rafael. Obrigada, doutor, dos representantes da Sabesp e dos comerciantes, que também estão aqui. As minhas perguntas são: houve estudo de impacto econômico e social antes do início da obra? Se sim, por que ele falhou em prever os efeitos sobre os comerciantes e moradores? A Sabesp tem conhecimento de quantos comércios fecharam durante o período da obra? A Sabesp está disposta a receber as vítimas dessa obra diretamente para abrir um canal de negociação? Se sim, quando e como isso acontecerá? E agora, para o Dr. Rafael, o que o Executivo pensa em fazer para, de uma certa forma, ressarcir ou tentar diminuir o prejuízo dos comerciantes e moradores da Paulo Dias? Essas são as minhas considerações. Obrigada. Maurício, Ricardo, doutor Rafael. Comércios faliram na Rua Paulo Dias. Fecharam as portas. Pessoas que ousaram empreender nesses tempos difíceis da economia no país, na nossa cidade, fecharam suas portas em resultado dessa obra mal planejada da Sabesp. Os que não faliram amargaram um prejuízo gigantesco. Existem diversas pessoas aqui. Eu conheci um comerciante nesse período aí, Jorge é o nome dele. Ele comentava comigo que ele tinha que vender, por exemplo, roupa pelo preço que ele pegou, para não perder ela, porque encardia o colarinho a tal ponto dele não conseguir fazer a venda
daquela matéria-prima, daquela roupa, digamos assim, como se fosse nova, porque parecia velha. Uma obra que ela teve data de início, mas que se prolongou o resultado dela por uma falha gigantesca de planejamento e de execução, tanto da Prefeitura quanto da Sabesp. Tem diversos pontos aqui que precisam ser considerados para a gente poder tratar ao longo dessa sessão aqui. O primeiro delas que eu queria entender qual o contrato que vige nesse momento com o município, quando começou a obra, se é o anterior aí à privatização ou posterior à privatização, porque são perguntas importantes para a gente conseguir analisar alguns anexos do contrato e poder entender, por exemplo, a Sabesp tem dentro dessa previsão contratual um fundo para ressarcir prejuízos que causa durante a obra, porque, notadamente, a gente tem aí algo claro que o advogado da Prefeitura também pode, depois, no momento oportuno, tratar, que é uma questão da interrupção do lucro e da estimativa de venda de um comércio que ficou abalado por uma obra que não teve um planejamento de começo, meio e fim. Ou, se teve um planejamento de começo, meio e fim, ele não foi executado a contento. Então, eu queria saber qual que é a data de início da obra, se a Sabesp pode responder, ou o advogado da Prefeitura, certo? Qual que era o prazo estimado e qual que foi o término dessa obra. Então, quando começou, qual que era o prazo estimado dessa obra? 15, 20, 40 dias? Quanto tempo mais durou essa situação? Outro aspecto, e eu vou trocando aí as perguntas, e notadamente fica fácil de saber. Administrativamente, doutor Rafael, existem processos pedindo algum tipo de ressarcimento à Prefeitura? Quantos processos existem hoje protocolados dentro da Prefeitura Municipal, de repente pedindo um ressarcimento em favor do comerciante ou algum tipo de abatimento? A Prefeitura chegou a conjecturar, em algum momento, eu me recordo disso, a possibilidade, por ínfimo que sejam os valores de IPTU dentro da nossa cidade, eles são valores que são consideráveis. E também é uma maneira da Prefeitura reconhecer algo. Então, por que os comércios da Paulo Dias receberam carnê de IPTU, se não era possível, se era possível fazer o abatimento do carnê de IPTU minimamente durante esse ano. E, recapitulando aqui o que o Léo falou, o que a Sara falou, o que eu acho que é algo muito importante. Primeiro é o reconhecimento da Sabesp de um prejuízo infindo que causou dentro do comércio local, na principal rua da cidade, e num período que é o período esperado de vendas pelos comerciantes. Era o período de final do ano. É o período de começo do ano de janeiro também, que tem as vendas, por exemplo, nas lojas de material escolar, na pessoa que vai ali comprar uma roupa para o filho, enfim, tudo isso ficou prejudicado. Então, esse reconhecimento desse prejuízo pela má execução de uma obra, e se não é possível fazer o ressarcimento dentro de um fundo que, imagina, exista na Sabesp, quando ela causa um dano, e causou um dano, né, e impediu o lucro dessas empresas, dos comércios que faliram, se não existe esse fundo, por que a Sabesp não pega, por exemplo, minimamente o período de execução que ficou essa obra aí pouco antes da eleição de outubro? Então, vamos imaginar que tenha sido em setembro. Isso aí foi quase até o final de fevereiro ou março, imagino que tenha sido o término dessa obra. Por que, em período igual, não isenta as contas de água desses comerciantes, não só dos comerciantes? Porque a gente tem morador impactado. A gente sabe de casos, por exemplo, de proprietários de estabelecimentos ali que são alugados, que, vendo a situação do comércio, isentaram o aluguel. Então, o proprietário também sofreu um prejuízo ao reconhecer que aquele comerciante não tinha condições de pagar o aluguel e falou, por esses meses, né, a gente não vai cobrar o aluguel. Então, são questões que são pontuais e que a gente trouxe para essa questão de uma audiência pública, porque todo mundo reconhece o problema, mas quem tem, de fato, de reconhecer, que é o município, que, embora tenha concedido o serviço, é quem faz a gestão da água e esgoto, embora haja concessão, e também a própria concessionária do serviço, que é a Sabesp. Então, vocês causaram um dano sensível a uma faixa do município, que foi essa da Paulo Dias, ao comércio da nossa cidade, e a gente quer saber como pode, num momento como esse, a gente pensar em ressarcir ou minimamente diminuir todos esses prejuízos que foram causados. Então, nesse sentido, são essas perguntas que foram
feitas, encaminhadas já pelo Léo, pela Sara, eu só as reforços, mas lembrando que eu gostaria de saber qual contrato vige sobre essa obra, essas datas de início, a previsão e o término, que eu acho que elas são importantíssimas de serem informadas à população, e um reconhecimento que a gente espera aqui, público, dessa questão, de que causou dano, de que interferiu no lucro do comércio, o reconhecimento de quantas empresas faliram, não sei se o doutor tem essa informação de quantos comércios ali que estavam abertos e que acabaram fechando dentro desse período, porque é visível você passar pela Paulo Dias ali, a quantidade de aluga-se que tem. Eu lembro, por exemplo, uma pessoa que foi vender doce ali no centro, arrumou uma loja bem bonitinha, não me lembro o nome do comércio, mas que fechou dentro do período da obra. Esse é um caso que eu me recordo aqui. Existem vários outros casos. Então, a gente espera que essas perguntas, além de respondidas, que a gente saia daqui, pelo menos, com algum tipo de solução. São as minhas considerações, presidente, e a gente espera a resposta aí, tanto do advogado quanto da Sabesp. Agora, os convocados terão 15 minutos para as explicações com relação aos questionamentos dos autores do requerimento. Pode começar pela Sabesp? Tudo bem? Então, começa pela Sabesp, depois o doutor Rafael responde os questionamentos. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria só de resgatar um pouquinho o histórico, né, para a gente entender melhor o que aconteceu ali na Paulo Dias, uma vez que isso aí iniciou na gestão passada, né, e houve a troca de alguns vereadores, principalmente da gestão municipal, da prefeitura. A gente foi chamado pela prefeitura, né, na gestão do Bimbão, porque a prefeitura contratou uma obra de drenagem para a Rua Paulo Dias e o recapeamento da rua, e para a gente verificar se haveria alguma interferência da Sabesp. Como a gente já tinha no planejamento da Sabesp, da substituição das redes de água e esgoto, porque ali são redes muito antigas, rede de ferro fundido, que já estava bem obstruídas, né? Então, a rede de ferro fundido, às vezes ela dá vazamento, e ela também vai incrustando e vai fechando a seção do tubo, e quase que não passa mais água. Então, perde pressão, às vezes vaza. Então, a gente tinha muitas intervenções ali. Tanto é que a rua tinha muita interrupção ali, intervenção da Sabesp, por questão da infraestrutura ser muito antiga. E a rede de esgoto também. A rede de manilha cerâmica, né, material que já não se é usado há bastante tempo, e onde também a gente tem problemas. Então, a gente já tinha no planejamento, mas não era para fazer nesse momento. Mas, como a prefeitura contratou obra de drenagem e pavimentação, a gente adiantou esse cronograma e fez uma programação para atender, então, o cronograma da obra contratada pela prefeitura, que a gente pudesse atender em conjunto e fazer uma intervenção só. Porque é inadmissível esperar fazer toda a infraestrutura de asfalto e depois a gente chegar lá para trocar a rede. Não teria como. E, dessa forma, a gente fez, né? A gente combinou com a gestão municipal. Acontece que, quando a gente iniciou as obras, a rede de água é bem mais simples, a rede de esgoto um pouquinho mais difícil, porque ela fica um pouco mais funda, fica no eixo, geralmente, da rua. Mas, quando tem galeria de água pluvial, que aí é a prefeitura que administra, né, não é da Sabesp, são obras de maior porte. A tubulação geralmente é bem maior o diâmetro, né? São tubos de concreto, maior diâmetro, e a intervenção é muito maior. Então, a gente começou a trocar as redes, só que, como a rua também é muito estreita, quando a empreiteira da prefeitura vinha para colocar a galeria, acabava por danificando a tubulação que a gente tinha acabado de colocar. Não dá para fazer desse jeito. Então, vamos esperar fazer primeiro a galeria, e a gente vem na sequência trocando as redes de água e de esgoto. E a gente foi conciliando dessa forma. O que acontece? As redes de água e esgoto, né, cada vez que eram danificadas pela obra em si ali, pela obra da galeria, a gente tinha que estar lá para consertar. Então, a Sabesp sempre estava ali, para consertar a rede de água ou para consertar a rede de esgoto, para deixar funcionando.
mas não necessariamente a gente estava fazendo a nossa obra. A gente tinha que aguardar o momento certo para a gente poder entrar e fazer a substituição da obra da Sabesp. Então, isso demorou bastante, porque assim, eram duas obras, na verdade, né? A contratada pela Prefeitura, que é a galeria, e a obra da Sabesp. Além disso, né, foram várias solicitações, até dos vereadores, de alguns vereadores, para que não se trabalhasse em feriados, né, em final de semana, por causa do comércio, não trabalhar no final do ano, entre Natal e Ano Novo, então deixar um recesso, para também não atrapalhar o comércio local, e tudo isso foi atendido. Tudo que foi solicitado, a gente atendeu. Dessa forma, a obra foi se prolongando, né, o prazo, em função da complexidade. Mas nunca a gente deixou, em situação nenhuma, a rua interditada no período noturno. Como sempre, a Sabesp faz as obras, onde é necessário interditar, porque ali é por questão de segurança, não daria mesmo para transitar ali ter o trânsito, porque não tem espaço na rua, né, a via é muito estreita. Então, a gente interditava durante o dia, durante a execução da obra, e liberava à noite. Mas, muitas vezes, ficou fechado à noite, não por causa da obra da Sabesp, mas em relação à obra da galeria, porque é uma obra de maior porte, como eu falei. Então, a gente agiu dessa forma, fez conforme o cronograma que tinha sido acordado com a Prefeitura, né? E aí, nessa mudança de gestão municipal, quando a prefeita Ana Paula assumiu, chamou a gente novamente para fazer um cronograma ali, ajustar entre as duas empresas e concluir de vez a obra, né? Aí a nossa contratada se mobilizou com uma equipe maior e a gente concluiu a obra ali no prazo que foi solicitado. Foi dessa forma que a gente agiu. Com relação à indenização, assim, eu respondo pela área operacional, então eu não tenho autonomia aqui para falar sobre desconto em conta, né? Eu levei isso internamente para a Sabesp, inclusive tinha ajustado para vir um representante da área de regulação da Sabesp, né? Ele acabou não vindo, teve algum imprevisto, não sei o que aconteceu, mas estava combinado para ele vir aqui para falar sobre desconto, né? Eu não posso falar, mas o que eu sei é que isso também envolve a Arcesp, porque a tarifa, quem regula é a agência reguladora, que é a Arcesp. Então, qualquer indenização, qualquer gasto da Sabesp, quem que vai pagar? São os outros clientes. Então, envolve a agência reguladora de alguma forma. Mas, como eu falei, tem uma diretoria da Sabesp, que é uma diretoria de assuntos regulatórios, né? Eles têm autoridade, autonomia para falar desse assunto. Então, como esse representante da Sabesp não pôde vir, eu também não sei o motivo, estava tudo certo para ele estar aqui hoje, eu sugiro que seja encaminhado por ofício e a Sabesp vai responder a todos os questionamentos e o que pode ser feito nesse caso de indenização, se é que tem alguma indenização que será possível fazer, quantificar, eu não sei responder isso nesse momento. Eu acho que é sem a parte. Hã? É sem? Acho que é sem a parte. Mais 8 minutos. Dos dois, não 15 para cada um? Não, ele já usou metade, você usou outra metade. Puxa vida, então vou ter que correr. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, doutor Gediel. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos representantes da Sabesp, doutor Nezinho, a todos os funcionários da Câmara. Bom, eu tenho aqui aproximadamente 7 minutos para falar, e acho que, antes de mais nada, é importante dizer que é uma obra que começou o ano passado, isso já foi dito, então é uma obra que foi contratada, né, cuja execução foi contratada aí, executada, pelo menos inicialmente executada pelo governo anterior. Isso não significa dizer que o atual governo não tem responsabilidade, tá? De antemão já digo isso. Por quê? Porque muda-se o governo, mas a prefeitura é uma coisa só.
né? Muda-se o governo, porém, os problemas deixados pelo governo anterior é herdado pelo atual governo e ele precisa, de alguma forma, resolvê-los, né? Mas é importante dizer que é uma obra iniciada no ano passado, reforçando, tá? Cuja todo o processo de contratação, de definição, estudo técnico, impacto, não foi feito pelo atual governo. Nós tivemos que nos inteirar do que estava acontecendo. Fizemos isso no início do mandato da doutora Ana Paula. Aliás, isso foi tratado como prioridade pela doutora Ana Paula. Se não todos, acho que a maioria dos vereadores dessa casa estiveram presentes, se não na primeira, no máximo nos primeiros 10 dias de governo da doutora Ana Paula, mais especificamente no dia 9 de janeiro, nós fizemos uma reunião em seu gabinete. Eu acho que quase todos os vereadores que aqui se encontram estavam presentes, eu lembro bem de muitos vereadores lá. E, naquela ocasião, chamamos a Sabesp, inclusive a empresa contratada pela Sabesp, e a doutora Ana Paula, eu vou dizer um termo aqui que foi, de fato, bem isso, ouvindo e sabendo, conhecedora profunda dos problemas enfrentados pelos comerciantes, pelos empresários, pelos moradores, pelos munícipes da cidade de Alumínio, em relação à Via Paulo Dias, né? Sabedora de todos os problemas, sabendo que, inclusive, foi eleita para atendê-los nesse aspecto também, neste quesito também. Rapidamente, como eu disse, convocou uma reunião em seu gabinete no dia 9 e exigiu da Sabesp e dos responsáveis a assinatura de um termo de ajustamento de conduta. Acho que todos se recordam disso. Fizemos um TAC. Foi quando, no meu modo de ver, as coisas começaram a se resolver. Foi dado um prazo de 10 dias para que aquilo fosse resolvido, pelo menos da parte da Sabesp, né? Depois tivemos outros desdobramentos, mas fato é que o atual governo resolveu o problema da Rua Paulo Dias. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Hoje, os problemas da Rua Paulo Dias, pelo menos neste ponto, eles estão resolvidos, eles estão solucionados, né? Enfim, em relação à demora da execução dessa obra, né, que se iniciou, salvo engano, no meio do ano passado, acho que em junho do ano passado, não sei se tem essa data mais precisa. Aliás, acho que o vereador Eduardo questionou essa questão do início da obra. Vocês têm a data do início da obra? Enfim, é evidente que a obra executada é um ato lícito promovido pela prefeitura, né? Então, quando a gente pensa que é um ato lícito, de certa forma, pode-se imaginar, puxa vida, se o ato é lícito, se o ato é legal, se o ato é regular, por que teria aí a possibilidade de se questionar e de se estudar uma eventual indenização para os comerciantes, né? Porque, muitas vezes, o ato lícito pode gerar dano também, né? Então, no meu sentido, o que nós temos que apurar aqui com bastante responsabilidade e critério é se existiu ou se não existiu, né, dano a cada um dos comerciantes, a cada um dos empresários, a cada um dos moradores daquela região, em decorrência das obras da rua executadas pela Sabesp, né? A princípio, como regra, o que nós temos? Nós temos que a responsabilidade é da Sabesp, né? Nós, na realidade, a prefeitura ela delega, né, as funções da Sabesp, existe um contrato de concessão pública, né? Então, todo o serviço é delegado para a Sabesp, então, a priori, a responsabilidade é da Sabesp. A prefeitura pode ser responsabilizada também? Juridicamente, sim, se ficar demonstrado que a prefeitura foi omissa, que a prefeitura não fiscalizou, se de alguma forma ela contribuiu, né? Aí eu preciso fazer uma dicotomia aqui em relação a governos, né? Esse governo, com respeito à opinião contrária, esse governo não foi omisso, esse governo fiscalizou, esse governo exigiu. Por isso que as obras foram, de fato, no meu modo de ver, rapidamente solucionadas. É claro que obra pública, muitas vezes, tem intercorrências. Pode ser que, nesse governo, também tenhamos enfrentado algumas, mas ela foi solucionada nesse governo, né? Do governo passado, eu não estava lá, né? Nós temos que apurar o que aconteceu, de fato, né, para que a gente possa chegar numa conclusão se o poder público municipal é ou não responsável.
né? Existe um requerimento, não diria um requerimento, eu diria um abaixo-assinado, que, na realidade, acaba sendo um requerimento, que chegou até o meu conhecimento, ele foi protocolado dia 24 de julho de 2024, é um abaixo-assinado pelos moradores ou comerciantes da Rua Paulo Dias. De fato, existem várias assinaturas aqui, mas, lamentavelmente, quando nós assumimos o governo, esse abaixo-assinado estava parado, né? Estava lá num departamento, nós procuramos, localizamos, né? Estamos com ele agora dentro do nosso radar, vamos dizer assim, e vamos apurar, vamos avaliar essa questão. Sabemos dos problemas e vamos avaliar a questão. O que eu preciso falar, antes que encerre meu tempo, senhor presidente, é o seguinte, que o poder público municipal só pode fazer aquilo que a lei autoriza, né? Se perguntar qual é a vontade da senhora prefeita, do senhor vice-prefeito, dos vereadores, enfim, é claro que a vontade é apurar e, rapidamente, se ficar demonstrada a necessidade de ressarcimento, né, acolher os moradores, os comerciantes, os empresários e promover o ressarcimento. Eu não tenho dúvida que os políticos têm essa vontade, né? Porém, nós não podemos, obviamente, agir assim diante da coisa pública. Então, nós temos que lembrar que existe um princípio no direito administrativo que, para ser bem simplista na explicação, o poder público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a prefeitura entender que a responsabilidade não é apenas da Sabesp, por que eu digo apenas? Porque eu acredito que, mesmo a prefeitura chegando numa conclusão que ela tem responsabilidade, a responsabilidade será solidária, tanto da prefeitura quanto da Sabesp. Não estou dizendo que a prefeitura tem responsabilidade, porque eu reforço, tem as questões jurídicas envolvidas, mas nós temos que apurar. Se a prefeitura foi omissa, se ela deixou de fiscalizar, se em algum momento ela contribuiu para eventual perda ou lucros cessantes por parte dos comerciantes, aí começa a se desenhar uma responsabilidade dos dois entes, Sabesp e prefeitura, né? Porém, como eu vinha dizendo, o poder público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Então, na eventualidade, aí eu me direciono aos vereadores, já estou finalizando, me dá só mais um minuto, por favor. Na eventualidade do poder público municipal chegar à conclusão de que tem responsabilidade jurídica, nós precisaríamos encaminhar um projeto de lei para a Câmara, para que isso, de fato, seja apreciado, deliberado pelos vereadores, né, permitindo, inclusive, como se fazer, a modalidade, como seria eventual ressarcimento, nós dependeríamos da Câmara dos Vereadores também no município de Alumínio. Tá bom? Então, para finalizar, por hora, a prefeitura está apurando o que realmente gerou esse dano, quem tem responsabilidade, mas trago mais um ponto, é necessário que cada pessoa que se sinta prejudicado entre com os seus requerimentos perante a prefeitura e demonstre efetivamente os prejuízos sofridos. O poder público precisa disso, da demonstração efetiva do prejuízo sofrido, para que tudo isso possa ser apurado. Tá bom? Obrigado, desculpa me estender no tempo. Só para esclarecer agora, a ordem vai ser feita da seguinte forma, o uso da palavra a partir desse momento. Vai seguir a lista de presença, terão a palavra por 5 minutos para formalizar o questionamento. O convocado terá 10 minutos e o vereador terá uma réplica de 5 minutos. E o convocado terá mais 10 minutos para se posicionar quanto à réplica. E, seguindo a lista de presença, eu sou o primeiro, eu solicito ao vereador Didier Delcinho assumir a presidência para que eu também use da palavra para o questionamento. Com a palavra, vereador Gediel, com 5 minutos com a partes. Inicialmente, eu gostaria de saudar a todos, boa noite, aos presentes, à comunidade que nos assiste, ao presidente, eu saúdo todos os vereadores aqui presentes, saúdo o Ricardo
o Maurício e o doutor Rafael Bonino. O que eu gostaria de perguntar, o doutor Rafael já esteve mencionando, mas nós precisávamos de uma resposta mais concreta também com relação... Sei que a maioria do tempo que o requerimento abaixo-assinado ficou na prefeitura, foi protocolado dia 24/7, o abaixo-assinado, quando foi procurado por alguns comerciantes, nós elaboramos um abaixo-assinado, e que, infelizmente, os comerciantes não tiveram nenhum posicionamento do poder público com relação ao atendimento de algum requisito para o atendimento do pedido dos comerciantes. Diz assim um abaixo-assinado dos comerciantes de alumínio: pedido de providência urgente para as obras referente à lentidão dos trabalhos da empresa Obragem Engenharia e Construção na Rua Paulo Dias, Vila Paulo Dias. Seria bom salientar que realmente a duração da obra não teve uma razoabilidade, esgotou todas as possibilidades e os prazos inicialmente previstos, que eram, naquela placa, parece que tinha uma previsão de 4 meses. Só aqui, 24 de julho até o final do ano, 6 meses. Nós, comerciantes estabelecidos na cidade de Alumínio, vimos, por meio deste abaixo-assinado, expressar nossa profunda preocupação e insatisfação com a situação das obras de drenagem para captação de águas pluviais que estão sendo executadas pela Obragem Engenharia e Construção em andamento vagaroso na Rua Paulo Dias. A obra tem causado prejuízos significativos aos nossos negócios e à comunidade local, afetando diretamente nossas operações e faturamento. Baseando-se no documento que defende os direitos dos comerciantes em situações semelhantes, entendemos a importância de nos unirmos e solicitarmos providências urgentes às autoridades competentes. Exigimos que seja tomada as seguintes medidas: transparência e comunicação efetiva por parte dos responsáveis pela obra, fornecendo informações claras sobre o andamento, prazos e impactos previstos. Implementações de ações de mitigação de prejuízos aos comerciantes afetados, com alternativas de acesso aos estabelecimentos, divulgação dos negócios locais e compensações financeiras quando cabíveis. Nesse caso, urgentemente ressarcir o aluguel dos comerciantes atingido por essa obra. Fiscalização rigorosa para garantir a qualidade e o cumprimento dos prazos da obra, visando minimizar os impactos negativos sobre os comerciantes e a comunidade. Solicitamos o apoio de todos os comerciantes de alumínio e de todos os cidadãos que reconhecem a importância do comércio local para assinar esse abaixo-assinado e nos juntarem a pressionar o Executivo Municipal para agir com urgência e responsabilidade. Agradecemos a atenção e colaboração em várias assinaturas. O doutor Rafael já mencionou desse abaixo-assinado, que é um requerimento também, só que o Poder Público, o ano passado, não teve nenhum contato com os comerciantes para cobrar algum atendimento, algum requisito, inclusive sobre os prejuízos causados. A pergunta é: existe possibilidade de entrar em contato com os comerciantes para que eles apresentem esse impacto do prejuízo, para que a Prefeitura e a Sabesp também se envolvam na responsabilidade solidária para tentar ressarcir o que os comerciantes e cidadãos ali, moradores, tiveram esse impacto de prejuízo, doutor Rafael? Então, bom, a resposta é simples, doutor Judial. Sim, a resposta é sim. O que os comerciantes, empresários, moradores, proprietários, enfim, dos imóveis precisam fazer, né? Eles precisam entrar com seus respectivos requerimentos junto à prefeitura. Pela ordem, doutor Rafael, pela ordem, só um minuto, só para eu anunciar a vossa fala. Anuncio a fala de Vossa Senhoria com 10 minutos com a partes. Sim. Tá. Vamos lá, então, retomando. A resposta é sim. Cada um, ou então
podem até mesmo se reunir, fazer um requerimento. Eu acho que é um pouquinho mais confuso, porque cada um vai ter um cenário do seu prejuízo, né? Então, é importante que cada um faça seu requerimento perante a prefeitura, isso é um direito do cidadão, obviamente, demonstrando, né, o tamanho desse prejuízo, né? Por exemplo, houve queda no faturamento. Então, demonstrar o período em que as obras ficaram paradas, paralisadas, enfim, o período que as obras ficaram sendo executadas, houve queda no faturamento. Precisa fazer um comparativo, né? Naquele período, eu deixei de faturar quando? Precisa trazer essa informação para o poder público, né? Na eventualidade, não sei se isso já aconteceu, pelo menos até hoje eu não tenho conhecimento de nenhuma citação decorrente de processo judicial, enfim, mas na eventualidade, né, de algum comerciante, morador, proprietário, enfim, recorrer ao Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário também espera que seja demonstrada esse prejuízo, né? O lucro cessante, né, aquilo que ele deixou de lucrar, ou então a queda do faturamento, precisa ser demonstrada, ainda que seja com uma conta simples, né, através de documento, de balanço, alguma coisa precisa vir para que o poder público possa avaliar. Então, assim, vamos lá, a resposta é sim. É possível, né, existir aí o direito de ser ressarcido? Sim, a resposta é sim. É possível ressarcir, até me estendendo um pouquinho, doutor, ressarcir fora do Poder Judiciário, né? Essa é uma pergunta que traz um pouquinho de desconforto quando a gente vai responder, quando a gente está diante de direito indisponível, né? Da questão da coisa pública. Assim, o mais apressado diria o seguinte: não, a questão da prefeitura, a gente só paga se o judiciário mandar, né? Mas eu, particularmente, acho o seguinte, que é possível o pagamento extrajudicial nessa situação, desde que fique demonstrado de maneira efetiva que realmente aconteceu um prejuízo e tenha uma lei municipal autorizando o poder público a indenizar eventual prejuízo, né? Então, seria, rapidamente falando, essa dinâmica. Tá bom? Neste momento, o vereador Gediel tem o direito à réplica de 5 minutos. Doutor Rafael, para que o processo seja célere, é possível o posicionamento da prefeitura frente ao requerimento dos interessados, para que ele possa, dependendo do posicionamento do poder público, negando o pedido do comerciante, ter um posicionamento dentro dos prazos razoáveis para que ele possa, se negativo, buscar a justiça para uma eventual indenização? Então, porque nós tivemos uma experiência com esse abaixo-assinado, foi protocolado em julho. Seria razoável, dentro de 15 dias, aí a prefeitura se posicionar, mas ficou engavetado, parado num departamento, aí é lamentável. O que nós sugerimos é que, realmente, o pedido do comerciante ele tenha uma celeridade razoável para dar um posicionamento, para que ele possa buscar, inclusive, a justiça para dirimir esse conflito. Vai fazer uso da palavra? O doutor Rafael tem o direito da tréplica por 10 minutos com a parte. Então, doutor Gediel, sim, não tenha dúvida. O poder público precisa dar uma devolutiva, né, para o cidadão dentro de um prazo razoável. Muitas vezes, na realidade, um prazo previsto na norma, né? Neste caso aqui, o abaixo-assinado, como eu mencionei na minha fala anterior, ele foi protocolado dia 24 de julho, e logo que nós assumimos, aí não é novidade para ninguém, principalmente aqui da Casa de Leis, nós tivemos que nos inteirar de centenas de processos, etc. Este processo foi localizado no Departamento de Planejamento, né, parado lá no Departamento de Planejamento. E agora, como eu disse, está dentro de um planejamento do atual governo, né? Nós sabíamos da necessidade de vir aqui hoje, até mesmo tivemos a oportunidade anterior que acabou não acontecendo, e não só pelo fato de hoje estarmos aqui, mas isso já está tratado com a importância devida pelo governo, né? Mas é como eu falei, isso aqui é um abaixo-assinado, né? É um abaixo-assinado que mostra a insatisfação
das pessoas que ali residem ou que ali trabalham. Então, está aqui demonstrada uma insatisfação de várias pessoas. Realmente tem um número expressivo de pessoas aqui. Mas, por mais que isso dê trabalho, dentro do nosso ordenamento jurídico, a sistemática é o cidadão que se sente prejudicado entrar com o seu requerimento. Então, é necessário esse requerimento. A prefeitura aqui ela não vai conseguir agir de ofício, ela precisa ser provocada. Então, é necessário, até mesmo para que a prefeitura provoque a Sabesp. Aliás, o requerimento também pode ser dirigido à Sabesp. E daí, sim, dentro deste requerimento ou desses processos que serão abertos, a prefeitura precisa dar uma devolutiva rápida. Aqui me vem na cabeça rapidamente, talvez fosse o caso, tendo em vista um número que pode surgir de requerimento, a prefeitura criar uma comissão para apurar o que aconteceu na Rua Paulo Dias, para apurar, enfim, receber os questionamentos, receber as demonstrações de eventuais prejuízos, de eventuais quedas em faturamentos ou perdas nos lucros, e aí tentar equacionar, encontrar uma maneira de minimizar esses prejuízos, desde que efetivamente demonstrados. Mas a questão é a seguinte: a devolutiva precisa ser feita, de fato, de uma forma... Deveria ter sido feita. Esse governo, quando provocado, se compromete a fazer essa devolutiva com bastante brevidade. Bom? Obrigado, satisfeito. Solicito ao vereador Gediel que retome a sua posição na mesa. Próximo da lista, DJ Delcinho. Tem direito aí 5 minutos para questionamento. Senhor presidente, senhores membros da Sabesp, senhores vereadores, população presente. Bom, o assunto ele acaba tendo um pouco de luz no fim do túnel de uma solução para os comerciantes, que são os principais afetados e principais interessados nessa audiência pública, quando nós vemos a clareza da fala do doutor Rafael, quando fala do interesse do poder público em resolver o problema dos senhores. Porque, infelizmente, essa obra ela não era uma obra, eram 2 obras, uma delas de responsabilidade da Sabesp e outra delas de responsabilidade da Prefeitura. A empresa subcontratada pela Sabesp era a Zigurati, que é uma prestadora de serviço, que, infelizmente, o representante não está aqui hoje para ouvir os nossos questionamentos, para que, possivelmente, aí a Sabesp possa levantar os questionamentos, notificar ou até multar. E o segundo responsável pela obra que foi realizada, por uma das obras que foi realizada na Paulo Dias, é a Obragem. Só que, infelizmente, o responsável por essa empresa não foi convocado. Até peço desculpas aos convocantes, pois eu não participei do processo e também acabei não me atentando a isso. E por que eu questiono o fato da Obragem não estar presente aqui? Porque a Obragem foi contratada pela Prefeitura de Alumínio. A Obragem foi uma das piores executoras dessa obra que aconteceu na Paulo Dias. E pior que isso, a obra começou na Travessa Soldado Silva, lá em cima no rodoviário, obra essa que eu, o vereador Jean e demais vereadores da gestão passada acompanhamos de perto. E nós acompanhamos o absurdo que foi esse serviço que eles prestaram para a nossa cidade. Eram equipamentos de péssima condição, foram trocadas as equipes 4 vezes, havia indisciplina desses funcionários, havia a ausência do uso de EPIs. Então, foi uma tremenda bagunça, foi um tremendo caos causado por essa empresa que não está aqui, infelizmente, presente aqui para que nós possamos cobrar e reivindicar que eles possam tomar uma atitude. Mas, como eu disse, volto a repetir, neste momento, graças à presença do doutor Rafael, ele trouxe uma luz no fim do túnel, porque acaba sendo uma responsabilidade da Prefeitura Municipal de Alumínio o prejuízo causado a vocês, independente que tenha sido trocada a gestão. Trocou-se a gestão, mas a instituição prefeitura continua. E o direito do cidadão também. Então, assim, o que eu posso dizer é que nós nos colocamos à disposição de vocês, nós estamos aqui hoje, nessa audiência, para nos colocar à disposição de vocês, para que nós façamos o que é necessário, que seja necessário, para que vocês não sofram aí o prejuízo que foi causado para vocês. Seja para quem fechou seu estabelecimento, que é o exemplo da Mazé, ou seja para quem está ainda duramente trabalhando para garantir seu pão de cada dia.
São essas minhas considerações, senhor presidente. Alguma pergunta diretamente para eles? Não, vereador. Só. Então, damos continuidade. Agora temos o Jean da Elite para fazer uso da palavra. Quero aqui agradecer a presença, né, do Dr. Rafael, né, o Maurício Tapias, o gerente Ricardo, aos nobres vereadores, aos comerciantes que vieram, né, vi muitos aí que foram afetados, né, o próprio Samuel, que precisa, né, faz ali o som automotivo, precisa da vaga, está liberado ali a rua, onde foi muito prejudicado, né, como bem citado pelo Eduardo, o George, que mora ali na Oncinha, onde ele vende ali roupas e também calçados. Estive também conversando com ele, estive já também na casa dele ali, e como você disse, né, ele estava vendendo coisas novas, mas parecia que já era de segunda mão, devido à poluição ali de muito pó. O próprio Matheus Expedito, também, que tem a loja de roupas ali, sempre a gente passava ali, ele sofria com pós, né, e demais comerciantes também presentes ali, a gente sabe o quanto. Né, eu sou comerciante e a gente sabe o quanto um feriado afeta ali no faturamento no final do mês. Imagine, então, vários meses ali onde não podia passar ônibus, onde não podia passar carros, pessoas que vinham de outros bairros para vir ali passear e fazer a compra, principalmente no final de ano. E a gente sabe isso, como interfere, né? Não precisa nem fazer um estudo, né? A gente sabe que realmente dá um impacto ali financeiro na vida de todos, que a gente sabe que é comerciante, para a gente já passar o mês ali, né, já é difícil, sem ter nenhum tipo de intercorrência. Agora imagine com intercorrência mês após mês. Como bem citado ali pelos vereadores, já o Léo, a Sara, o Eduardo, né, já fizeram inúmeras perguntas, onde eu também já tinha marcado, e os senhores, né, fizeram ali a resposta, mas bem citado ali também pelo vereador Delcinho, a gente esteve presente na obra, cobrava. A Obragem, ela foi muito ali desrespeitada com os comerciantes. Eles não tinham ali um planejamento para fechar uma caixa de PV, eles não tinham materiais, não tinha ferro, não tinha uma tábua para fazer ali o molde, e muito menos ali um engenheiro ali acompanhando eles, porque eles iam fazer ali uma tampa de PV, em frente ali a de águas, do James, usar um ferrinho de 5,16, ali tem uma carreta pesada, ali no mínimo é ferro de meia, de 5/8, então eles não tinham planejamento, eles não tinham um projeto ali a ser seguido, foi feito ali meio que pelas coxas. Né? Quando eles passaram em frente à casa do Ivo, a tubulação de água pluvial, colocaram um diâmetro menor, que era para ser usado em travessas. Tiveram que tirar nesse intermédio que foi feito ali o reparo, ali, né? Pegou a tubulação da Sabesp. E depois eles tinham que tirar aquele tubo, colocar um tubo maior, depois do tubo maior teve vazamento, teve que tirar, então parecia uma palhaçada ali com os comerciantes e moradores que moravam ali. A gente via isso. E eu lembro bem que quando começou a faltar água, pressão de água ali na Sabesp, devido ali, a Obragem está passando com máquinas, fazia ali vazamento, eu encaminhei um ofício para a Sabesp para ver a possibilidade de fazer ali uma ligação de água tratada aérea. Pelo menos não iria faltar água, dignidade ali para os moradores, para os comerciantes, que vários dias passaram ali sem água. Caminhão-pipa, às vezes, não conseguia, né, com pressão, levar nas caixas da água, mas também não fomos atendidos. Às vezes a gente passa em cidades maiores, quando eles vão fazer ali uma obra como essa, eles já passam uma rede aérea da Sabesp para ter ali dignidade, ter água. Né? E aqui em Alumínio a gente viu que não teve esse carinho, essa atenção. Então, que tome, né, como conhecimento, e também que agora, nas próximas obras, que tem ali, né, algumas medidas, né, para evitar que aconteça isso. Né, a gente é lamentável também com a Zigurate e a própria Sabesp, que teve que esperar uma outra gestão para ter ali, vamos dizer, serenidade. A gente sabe que eles veio com uma equipe, e depois que a Ana Paula, como bem citado ali pelo Rafael, a maioria dos vereadores estava presente, onde foi até assinado um TAC, teve até 5 equipes na última semana. Então, por que esperou tanto assim, sabendo que vários problemas vinham ocorrendo, esperar na última semana, após um TAC firmado, para colocar vários contingentes ali, né? Então, a gente vê que foi ali, não teve o carinho
né, que todos os comerciantes ali desejavam. Então, espero que isso, né, tome ali de aprendizado e que não volte a ocorrer. Infelizmente, como o Maurício disse, não veio aí o diretor responsável para tratar sobre os assuntos ali, para indenizar, né, nem a Obragem, muito menos a Zigurate, né, que a Zigurate é outro problema que vem ocorrendo em nossa cidade, onde eles fazem ali o reparo. No início, era compactado, tinha o equipamento sapo, era feita a compactação, só que foi passando os tempos ali e acabou só jogando terra, os caras pisando com o pé, né, infelizmente. Então, tem que ter uma fiscalização da Sabesp em frente ali à Zigurate. São essas minhas considerações, senhor presidente. Ok. Solicito a vereadora Cislene a fazer uso da palavra. Boa noite a todos, os presentes, a mesa. A gente chegou, né, nessa gestão aí e eu pude acompanhar algumas fiscalizações do Delcinho, do Jean, da obra sendo feita ali na Paulo Dias. E a gente percebeu que, se a gente não tivesse lá fiscalizando, não teria mudado, né, essas terceiras aí. Então, devido à cobrança deles, né, a prefeita não deixou, de jeito ou maneira, nenhum momento, até vocês pôde acompanhar ela, né, fiscalizando lá todos os dias, passando por lá, cobrando, e ela ligava diretamente para o pessoal da Sabesp, para o pessoal responsável. Então, eu acredito que vai chegar, sim, num consenso, em respeito a todos, que a população sofreu de um geral, né, os moradores, os comerciantes, aqueles que frequentavam ali o posto de saúde. Isso aí eu tenho também ciência que foi assim bem sofrido, né, todo esse tempo. E são essas minhas considerações. Vereador Sadraque, 5 minutos. Boa noite a todos. Deixar bem claro que essa casa vai lutar pela população, pelos comerciantes, tá? Aqui não é um nem outro, são os 9 lutando, tá? E a gente vai estar junto com vocês até a gente chegar nesse bom senso, tá? A minha pergunta é a seguinte: quem é e quem foi o responsável por fiscalizar essa obra da Paulo Dias, tanto a prefeitura quanto a Sabesp? 10 minutos com a parte. Por parte da prefeitura, senhor vereador, eu acredito que a fiscalização tenha ficado para o diretor de obras, né? Salvo engano, era o mesmo que se encontra hoje no cargo, né, o senhor Rodolfo. Acho que a gestão, a execução, a fiscalização deve ter ficado na alçada dele. Tá? Por parte da Sabesp, eu passo a palavra. A fiscalização nossa tem a gerenciadora que fiscaliza e o pessoal próprio nosso que fiscaliza também as terceirizadas. Mas, assim, eu gostaria só de reforçar que parece que fica aquela imagem que a Sabesp não teve planejamento, começou a obra lá em meados do ano passado e terminou agora por pressão da prefeita atual. E não foi isso. Porque a Obragem, que é contratada pela prefeitura, essa não teve planejamento, porque colocar uma tubulação, depois voltar a retirar e colocar outra, aí dá para demitir. E aí a Sabesp toda vez estava lá, por quê? Ela arrebentava a rede de água, você tem que ir lá consertar. Arrebentava a rede de esgoto, você tem que consertar. Então, a Sabesp sempre esteve acompanhando a obra da prefeitura. Então, não pode admitir que a Sabesp, que não teve planejamento e que demorou todo esse tempo. Nós tivemos que esperar terminar, concluir a obra da galeria para poder fazer a rede de água e esgoto nova. E rede de água e esgoto não é demorado. Tanto é que, quando a obra a gente terminou, e depois do período de final de ano, que foi pedido para não trabalhar, e a gente respeitou, ninguém trabalhou nesse período, a Sabesp, aí teve a mudança da gestão municipal, a prefeita nos chamou, colocou um prazo, nós terminamos. Agora nós colocamos 5 equipes para terminar, porque era possível, porque já tinha terminado a obra GEM. Se fosse antes, não adiantava pôr 5 equipes, porque não tinha o que fazer. Tem que esperar a galeria, que é um tubo de quase 1 metro de diâmetro,
para depois da Sabesp entrar, colocar um tubo de 2 polegadas. Então, não faz sentido. Não tinha como colocar muita equipe antes, se não terminasse a obra da galeria antes. Isso que é importante entender. Muito bem. Só 2 pontos dentro do tempo que eu tenho ainda. Antes de mais nada, eu queria só aproveitar para falar um pouquinho sobre o Rodolfo, acabou não comparecendo. Eu entrei em contato com ele e ele me explicou que não chegou o ofício, a convocação para ele. Provavelmente, não sei exatamente se foi feita uma convocação específica para o diretor do departamento, mas ele mencionou que não chegou diretamente para ele. Provavelmente extraviou, né? Senão ele estaria aqui, pelo que eu conversei com ele há pouco. Foi diretamente para ele o endereçamento? É via prefeita. Foi para o gabinete? Foi. Então talvez tenha extraviado, enfim, não chegou diretamente para ele, provavelmente. Agora, falando um pouquinho sobre essa questão que a Sabesp acabou de colocar, eu tenho a informação que a parte que cabia à prefeitura foi finalizada em setembro de 2024. E depois a parte que cabia à Sabesp, ela iniciou, então, depois de setembro, ou seja, a água e esgoto seria a parte da Sabesp, teria iniciado em setembro. Então, veja, esse cenário, né, com todo respeito à sua palavra, mas mostra que a prefeitura teria, então, pelas datas que eu tenho, terminado a parte dela, me parece que através da empresa Obragem, né, em setembro. E a Sabesp começou logo após. Então, me parece que o motivo da demora precisa realmente ser apurado profundamente, né, para que a gente possa definir uma responsabilidade, né? Ela pode ser da prefeitura, ela pode ser da Sabesp, ou ela pode ser solidária. Concede uma parte, doutor? Claro. O que ficou muito claro para quem viveu na prática o acompanhamento dessas obras foi exatamente o transtorno causado pela empresa Obragem, uma empresa que gerou diversos transtornos por conta de estar instalando uma rede de escoamento de águas pluviais, onde não havia o mínimo de planejamento. Então, isso é muito claro. É claro que, na sequência de tudo isso, houveram alguns entreveros causados pela Zigurate, né? Algumas falhas, mas os pontos cruciais que geraram o prejuízo, o provável prejuízo aos comerciantes, eu posso dizer com bastante convicção, foi a Obragem. Então, até pegando o gancho do vereador Delcinho, veja bem, a Obragem tinha um contrato com o Poder Público Municipal, tinha um contrato com a Prefeitura, né, que assumiu, não tenho dúvida alguma, pelo menos é para ter um contrato com a Prefeitura, né, contrato escrito, né, que nós nos deparamos com algumas situações, mas, enfim, acredito que nesse ponto existe um contrato escrito, ela assumiu responsabilidade. Então, na eventualidade da Prefeitura assumir alguma responsabilidade perante eventuais prejuízos, né, a Prefeitura também terá o direito de ser ressarcida frente à Obragem. Né? É por isso que é importante aquilo que eu expliquei no início da minha fala. O poder público precisa que o eventual prejuízo, precisa que os fatos sejam registrados, fiquem evidentes, fiquem demonstrados mediante documentos, mediante oitiva de pessoas, enfim, né, para que, se eventualmente, no final, a conclusão for de que ele tem responsabilidade, né, ele possa também ingressar com as medidas de regresso, né, buscar reparar o próprio prejuízo que o poder público pode vir a sofrer quando ele, eventualmente, indenizar as pessoas. Né? Afinal, nós estamos diante da coisa pública, do dinheiro público. Né? Então, essa responsabilidade nós temos que ter. Tá bom? Então, é isso. Obrigado. Vereador Sadraque tem direito à réplica de 5 minutos. Satisfeito. Tá ok. Tem direito a questionamento? Por 5 minutos, o vereador Paulo Bola. Só queria dar uma boa noite a todos. E, como o vereador Delcinho falou, estava acompanhando aqui, né, pela internet, se foi a Obragem contratada e a demora é tanto, a prefeitura já pagou a Obragem após o término o que ela fez, ou ela perdeu o contrato? Porque a Obragem devia indenizar os comerciantes,
o cara que aluga, o cara né, o comerciante que aluga, o dono do prédio que teve o seu bem danificado, que, né, perdeu muito valor o aluguel. Eu queria saber isso. Se já foi pago a Obragem, e se não foi pago, será que não dá para pegar esse dinheiro que tem que pagar para a Obragem e dividir para os comerciantes? Com a parte, ele fez o questionamento. Tudo bem, vereador? Boa noite, vereador Bola. Então, essa resposta, na realidade, se apagou ou não, eu vou confessar que eu não tenho de pronto para lhe passar, mas eu levanto e lhe trago essa resposta. Teria que fazer essa pergunta, provavelmente ela poderia ser respondida pelo departamento financeiro, né? Se não pagou a Obragem ainda, se ficar, mais uma vez, entra naquele raciocínio, né? Ultrapassado um processo administrativo, ficando ali demonstrado eventual prejuízo de maneira efetiva, né? Existe a possibilidade de suspender pagamento para a empresa, juridicamente falando? Existe, claro que existe, mas tudo isso demanda um tempo, né? Demanda uma análise criteriosa, né? Então, assim, a possibilidade existe. Agora, tendo em vista o tempo, né, de finalização, pela informação que eu recebi aqui, que finalizou em setembro, acho pouco provável, né, que o pagamento não tenha sido feito ainda. Provavelmente tenha sido feito até pela gestão anterior, mas essa informação não é precisa. Eu precisaria confirmar isso junto ao departamento financeiro, vereador. Tá bom? O vereador tem 5 minutos de réplica. Para o próximo vereador, Eduardo tem 5 minutos para os questionamentos aos convocados. Eu tenho que ter um cuidado de iniciar minha fala, que eu tinha até marcado aqui, para a gente falar assim, vamos tratar o assunto de forma séria. Isso é parecer que quem me antecedeu na fala não tratou e tratou com seriedade. Mas tem coisas aqui que vão passando e que elas vão me incomodando, porque a gente tem que analisar as coisas com a realidade do nosso município. Então, os comerciantes, mediante processo administrativo, têm que demonstrar perda mediante faturamento. Então, a gente vai para uma questão contábil, vai ter que comparar notadamente um faturamento anterior para demonstrar a perda com o faturamento atual. Vamos ser franco, quem que vai conseguir demonstrar isso, sendo que é visível a perda? Por que é visível a perda? Pelo tempo que perdurou a obra. Quer constatação maior de dano ao comerciante que essa? Não, ela não tem. A convocação do Rodolfo, que chegou a sugerir que talvez não tivesse sido oficiada, e que o setor legislativo demonstrou, me parece algo pré-ordenado, com todo o respeito que eu tenho ao Rodolfo, por quem tinha que estar aqui, porque fez a transição de um governo a outro, porque quando você vai falar do governo anterior, o Rodolfo era governo anterior e é governo atual. Pessoa mais importante, com todo o respeito, as pessoas que fazem parte da mesa hoje, para estar respondendo algumas questões, era o Rodolfo, e ele não está aqui sem nenhum tipo de escusa e sem nenhum tipo de cuidado da prefeita municipal de entender que o não atendimento à convocação de cargos da prefeitura constitui, de repente, uma infração político-administrativa. Além do desrespeito, uma infração político-administrativa. Convocação é convocação, não é convite. Tem de vir. Quem foi convidado? O Ministério Público. Pode vir ou não vir. Arcesp convidada. Pode vir ou não vir, porque é convite. Convocação não é convite. Então, já fica aqui também mais um puxãozinho de orelha à administração nesse sentido. O doutor que representa o jurídico da prefeitura, óbvio, ele fala em nome da prefeitura, fala em nome da República, da defesa que tem. Só que, por exemplo, vamos falar de projetos de lei que já poderiam ter sido enviados à Câmara, que já incidiram sobre o comerciante. Já podia ter sido pautado na Câmara, por exemplo, a isenção de IPTU para a faixa da Paulo Dias. É um valor mínimo, mas é uma simbologia de atenção da administração pública, da preocupação da prefeita Ana Paula com os comerciantes. Começou o ano, acho que tem taxa de alvará para quem é do comércio, não tem? Isenção da taxa de alvará. Isso é projeto que parte da prefeitura, vem para a Câmara, eu tenho certeza que vai ter 9 votos de aprovação. 9 votos de aprovação. A Sabesp também, me desculpe, o advogado que é responsável por dar informação do que pode indenizar, do que é fundo, do que não ir, por qualquer motivo não ter vindo, é outro desrespeito. É escárnio com a Câmara Municipal, é escárnio com quem sai da sua casa para participar de uma sessão dessa. Foram vários meses. Quando alguém fala aqui, para quem não está entendendo, em Obragem,
Esqueça quando fala Obragem. Obragem é Prefeitura Municipal de Alumínio. Não existe Obragem. É Prefeitura Municipal de Alumínio. Prefeitura contratou a empresa e a empresa não deu conta do serviço. Nós precisamos saber se houve falha da fiscalização. Simples. Peço ao advogado, quantas multas tiveram do início da obra até o término da obra contra a empresa? Quantas vezes foi notificadas? Aí a gente já consegue ver qual que foi o grau da Prefeitura Municipal de fiscalizar essa obra. A Sabesp se defende aqui, falando, enquanto a Obragem não terminou, o doutor falou que terminou em setembro. Quer culpa mais concorrente reconhecida publicamente aqui dentro da Câmara do que essa? É um reconhecimento. Até setembro falhou a Prefeitura, se confirmadas as datas, a partir de setembro falhou a Sabesp. Eu não sei se as obras são em paralelo. Quem da Sabesp trata dessa parte da rua, do dia a dia ali, pode me dizer. A Rua Exaltino Ribeiro Medeiros teve uma obra esses dias de troca da tubulação. Em paralelo, a mesma obra que foi encetada ali nessa Rua Exaltino é a que faz da Paulo Dias. Por que eu falo isso? Porque essa obra da Exaltino, sem a interferência da Obragem, ela voou no período de execução. Ela foi rápida dentro do período de execução. Abriram a rua, trocaram a tubulação, fecharam o buraco e está resolvido o problema. Aí você já começa a olhar para a expertise da Sabesp, trabalhando sem uma Obragem, abre aspas, prefeitura, atrapalhando. Para a gente conseguir conceber isso, esse modelo. O que não dá para a gente tratar, diante de um prejuízo tamanho que o comerciante tem, são das eventualidades do direito. Eu entendo o vocabulário do doutor, porque o direito é assim, eventualmente pode ou não pode, talvez, uma vez provado. Gente, se a gente for entrar com requerimento administrativo para o comerciante da nossa cidade, só para concluir, para o comerciante da nossa cidade ter que comprovar o seu faturamento anterior e vigente, para aí sim fazer jus a gente está lascado. Aí não é trazer luz, viu, Delcinho? É trazer escuridão. Então, eu espero ver respondidas essas questões que aqui foram formuladas, no sentido tanto da obra quanto da prefeitura. Com a palavra, os convocados, tem 10 minutos. Com a parte. Então, vamos lá. Vereador Eduardo, veja bem, quando Vossa Excelência coloca, né, a questão que é visível a perda, mas aí a pergunta que eu faço é o seguinte: a presunção de que houve perda em decorrência do atraso da obra é de fácil percepção, né? Existe uma obra que está numa via pública, está atrasada ou ficou paralisada, e aquela via pública contempla vários comércios, né? E os comércios foram fechados, os munícipes não conseguem passar por ali, enfim. Então, só de olhar, presume-se que houve algum prejuízo, né? Agora, a mera presunção aí não basta. Aí nós precisamos do quê? Quanto foi o prejuízo? Quantificação disso. Porque senão, qual é o critério? Como que a gente chega, né, no eventual valor de ressarcimento? Então, como que a gente faz? Né? Então, chuta um valor? Chuta qualquer tipo de quantia? Né? Pode ser suficiente para um, pode não ser suficiente para outro, mas, antes disso, não há como conceber, pela responsabilidade definida pela administração pública, que ela possa agir de forma aleatória. Né? Então, assim, o poder público está lá para atender, o poder público está lá para ouvir cada munícipe, apurar o que aconteceu, e apurado, ficar demonstrado qual, de fato, foi o prejuízo, aí sim chegar à conclusão de ser responsável, ressarcir, correspondendo, né, ao valor efetivamente encontrado. A gente não pode simplesmente chutar, adivinhar o valor. Isso não é permitido, né? Qualquer autoridade passaria a responder com base aí na sua responsabilidade funcional, perante a lei de responsabilidade fiscal, etc., etc. Né? Então, veja bem, é visível a perda? Esse é um ponto. Ficou demonstrada a perda? Ok. O segundo ponto, qual que é o tamanho efetivo dessa perda? Qual é o valor? Eu perdi R$1.000.
Então, R$ 1.000 é o que vai ser objeto do ressarcimento. Eu perdi 5 mil, 5 mil. Então, isso precisa ser apurado. A gente não pode simplesmente adivinhar, né? Em relação ao prazo da execução por parte da Obragem, né, a prefeitura contratou uma empresa para executar essa obra, a Obragem. Consta para mim que essa obra, por parte da Obragem, teria se findado em setembro. Agora, qual que é o prazo de execução desta obra que nós precisamos nos ater? Esse contrato eu não tenho em mãos, ele agora aqui, né, o contrato da prefeitura com a Obragem. Né, o termo inicial dessa obra foi quando? Foi em julho. Então, ela durou 2 meses. Se a previsão contratual for de 2 meses, não houve atraso por parte da prefeitura, ou Obragem. Né? Então, isso é de fácil percepção. É só pegar o contrato, ver quando começou, qual era o prazo que existia e por que, se é que atrasou, por que atrasou. Existe justa causa para o atraso? Isso é uma outra coisa. Porque se existiu justa causa, existiu uma força maior por atraso, tudo isso juridicamente é levado em consideração. Não tem como o poder público abrir mão dessa análise, né, sob pena da autoridade executiva responder se abrir mão. Né? Então, o que eu posso reforçar e até mesmo reafirmar é que o poder público vai apurar o que aconteceu, vai apurar aí a responsabilidade, só que ele precisa também da participação das pessoas que se sentiram prejudicadas. Né? Então, as pessoas precisam, sim, procurar o poder público, trazer as suas argumentações, trazer o prejuízo que elas entendem que suportou, para que, numa participação bilateral, vamos dizer assim, né, até mesmo num espírito de cooperação, a gente possa chegar num ponto de equilíbrio. Né, e, de antemão, chegando nesse ponto de equilíbrio, que envolve também a participação da Sabesp, envolve também a participação, até mesmo, talvez, ainda que um pouco mais distante, da empresa contratada pela Sabesp, que é a Zegurate, né, até mesmo aí, trazendo para esse cenário a Obragem também, que não pode fugir de eventual responsabilidade, ainda que não seja perante os munícipes, mas perante a prefeitura, né, chegar equacionar tudo isso, chegar num ponto que possa aí equilibrar, né, e trazer aí, minimizar pelo menos os prejuízos e todos fiquem, de certa forma, aí, em paz em relação a tudo isso. Agora, vai precisar, obviamente, do esforço, não só do Poder Executivo, mas também das pessoas se sentindo prejudicadas, e, como eu já disse aqui, se a conclusão for de que realmente existe ali o direito a serem indenizados, a Prefeitura também precisaria aí da participação do Poder Legislativo. Mandar um projeto de lei para cá, sem definir, por exemplo, o tipo de indenização, a natureza da indenização, o valor dessa indenização, o motivo da indenização, eu acredito que a Câmara Municipal teria, inclusive, dificuldades em votar favorável a esse projeto. Né? Então, é esse critério. Dá trabalho? Dá, ninguém está dizendo que não dá, mas é o que o nosso ordenamento jurídico exige. Não tem como fugir disso. Né? Então, é o que eu tenho a dizer. Em nome da prefeita, a doutora Ana Paula, assumiu o compromisso de analisar essa questão profundamente e contar, inclusive, com a colaboração dessa casa. Tá bom? Obrigado. Sabesp quer se manifestar? Não? Réplica para o vereador. Vamos 5 minutos. Acho que deixou, talvez, aí pelas palavras, deixou de se falar, por exemplo, de um projeto de lei isentando as taxas de alvará e de IPTU. E nessa mesma sistemática de lógica de pensar em um ordenamento, em uma lei que a Câmara Municipal ela possa aprovar pela Prefeitura, a gente tem que imaginar, como eu disse, na questão da insuficiência de o comerciante comprovar o seu faturamento, dada e reconhecida a realidade de um comércio da nossa cidade. E por que não pode estipular, por exemplo, um valor meio que compatível com a ideia de um aluguel social, que é aquilo que ele paga, entendeu? E quem aderir, por exemplo, isso, obviamente, no conjunto da lei, assina um termo com a prefeitura de que não pode, obviamente, entrar com uma ação. Porque aquele comerciante que tem o seu faturamento, que tem uma ordem contábil, quiser entrar com a ação, ele entra. Mas a gente tem que presumir uma ideia geral. Qual que é o caráter geral do comércio? Vai ser exatamente a dificuldade contábil de demonstrar o que é esse faturamento. E por que, então, a gente não tem uma lei? Os comércios com sede na Rua Paulo Dias,
no período da obra fazem jus a uma indenização tal. O artigo 2º coloca lá qual que é esse valor. O artigo 3º cria um termo de adesão de quem assinar o aceite do recebimento, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, um valor período de obra, dentro de um aluguel. Então, é um valor que a prefeitura estipula e que o comerciante que se sujeitar assinaria um termo com a prefeitura de não indenização via judicial. Resolveria isso, aprovava pela Câmara Municipal e não fica uma coisa totalmente aleatória. Em conjunto, por exemplo, a Sabesp, através dos fundos que tem, a gente acabou de aprovar aqui dentro da Câmara Municipal, um fundo aí que recebe da Sabesp de forma trimestral ou quadrimestral. E tem lá as especificações. Essa é uma questão. Mas há que se haver um outro fundo que, infelizmente, pela ausência de quem era responsável de falar, não está aqui, que a Sabesp, em conjunto com a Prefeitura, pudesse realizar isso para a gente resolver. Porque eu vou falar, à luz que a gente vê da possibilidade de indenizar, num processo administrativo comprovado o faturamento, Delcinho, não vai indenizar ninguém ou quase ninguém. Essa que é a realidade. Vai indenizar ninguém ou quase ninguém. Eu acho que tem que haver o bom senso do reconhecimento de que causou dano, porque causou dano. Gente, pelo amor de Deus, quanto tempo ficou paralisado, e não só pela paralisação, por não passar pessoas ali no comércio, pelo período que foi. Mais que isso, a obra causou dano com a poeira, estragando objetos, tênis, cadarço de tênis novo, ficava como velho. Então, eu acho assim, que se existe a possibilidade, como disse o doutor, com o apoio da Câmara Municipal, de se enviar um projeto que se quantifique um valor que aquele comerciante que quiser aderir a esse projeto de lei, que quiser aderir a essa voluntária indenização da Prefeitura, em conjunto com a Sabesp, inclusive, ele vem, adere, faz o termo com o jurídico da Prefeitura, o de não exclusão, recebe o seu valor e vai tocar sua vida. O que a gente não pode é imaginar que a eventualidade de pagamentos pode entrar na Justiça? Qualquer um de vocês pode. Pode fazer administrativamente o pedido? Qualquer comerciante pode. Mas aí qual que vai ser a exigência da Prefeitura? O seu faturamento. Como que vai comprovar? Você está entendendo o que eu estou falando? É o reconhecimento de quem está dentro do município e sabe das peculiaridades do município. E vou reforçar aqui, é um absurdo o Rodolfo não estar aqui para responder, como é um absurdo o jurídico ou o setor da Sabesp, que deveria falar sobre indenização, não está. Então, eu queria que o doutor falasse da possibilidade de se criar uma lei que ela não seria totalmente subjetiva, há alguns parâmetros indicados, e, obviamente, tem que melhorar a redação legislativa disso, e, principalmente, de uma outra lei à parte, com relação ao IPTU, que pode ser votado aqui, em relação à isenção das taxas de alvará dos comerciantes impactados pela obra. São as minhas considerações. Opa, pois não. E considerar o fato também de que são várias modalidades de comércios, né? Além do fato de considerar a alta temporada do período novembro-dezembro, né? Momentos festivos, onde uma oficina, o dono de um veículo que vai viajar no período de férias vai utilizar da oficina para fazer uma revisão. Uma loja de roupas, onde as pessoas têm um período onde vai fazer as compras de Natal, compra de Ano Novo. Então, é importante, com a elaboração dessas possíveis leis, onde nós possamos analisar e fazer em loco essa pesquisa com os comerciantes para que isso possa personalizar aí o possível ressarcimento. São essas minhas considerações. Obrigado pela parte. Agora 10 minutos com a parte. Vamos lá. Vamos convocar. Veja bem, eu acabei, vereador Eduardo, passando aqui a respeito daquela questão da isenção do IPTU e da taxa que Vossa Excelência tinha dito anteriormente. Mas daqui a pouquinho a gente trata disso, porque eu acho que esses dois pontos são itens a serem trazidos dentro de um todo, entendeu? Para que a gente possa tratá-los como item de composição, né? Dentro do raciocínio que Vossa Excelência demonstrou, inclusive que casa também com o raciocínio do vereador Delcinho. Veja bem, a ideia de Vossa Excelência me agrada, vou confessar, porque conversando que se entende, não é assim? Então, eu, embora esteja num cargo político, né? Afinal é um cargo de provimento de comissão, mas eu sou muito mais técnico do que político, né? E a importância, né, da participação do Legislativo, no meu modo de ver, em rápidas palavras do vereador Delcinho, do vereador Eduardo e também de todos os outros vereadores que já se pronunciaram aqui,
ficou muito estampada aqui. Vocês trazem ideias que são importantes para o executivo, né? Porque, de fato, vocês estão próximos, né, das pessoas, né, da população, vocês estão perto, vocês, na realidade, são as vozes, né, das pessoas. Então, essa questão colocada pelo vereador Eduardo é uma questão que eu, inclusive, anotei e levarei a ser analisada juntamente com o raciocínio do Delcinho, com bastante importância. Por quê? Quando você fala de criar, como se fosse uma adesão, né? Cria uma proposta para que as pessoas que se sentiram prejudicadas, precisa primeiro, obviamente, passar por um período, por um processinho de efetiva demonstração do prejuízo, ponto. Mas cria-se uma proposta para que elas possam aderir. E, uma vez concordando em aderir, elas dão a quitação para a prefeitura. Eu vejo como algo bastante razoável. A quitação, que Vossa Excelência mencionou, desculpe, ela é, de fato, condição para que a prefeitura possa indenizar extrajudicialmente, né? O munícipe precisa da quitação a ponto de fato, não recorrer ao judiciário, precisa dar uma quitação integral, né, para que a prefeitura possa indenizar extrajudicialmente. E eu entendo a dificuldade, eu compreendo, sim, a dificuldade, talvez não tenha demonstrado isso, mas eu compreendo a dificuldade que o comerciante, sobretudo o comerciante pequeno, tem de demonstrar o prejuízo, comparando com os outros, a dificuldade, inclusive, financeira, de contratar um contador para elaborar um laudo, uma planilha, tudo isso é muito custoso, eu sei disso. Então, essa dificuldade também precisa ficar estampada para o poder público, para que a gente possa chegar num denominador comum. Né? No fundo, é uma palavra que eu acabo utilizando com uma certa frequência, que é equacionar isso, né? E tentar equilibrar, né? Fazer com que todos fiquem, vamos dizer assim, acordados. Né? Então, a ideia de criar uma forma de adesão, eu acho que é uma ideia positiva. Eu vou levar isso para o Poder Executivo. A doutora Ana tem preocupação em relação a tudo isso. Já foi falado também, vereador Eduardo, vereador Delcinho, todos os vereadores, foi falado e tratado da questão de uma isenção de IPTU, da questão de uma isenção de taxa de alvará. Mas, veja, eu acho que tudo pode vir dentro do mesmo projeto, né? Como se fosse realmente um pacote, vamos dizer assim. Né? A isenção de IPTU teria que ser para o próximo ano. Né? Esse ano o fato gerador já gerou IPTU, acho que até estão pagando, se não pagaram, enfim, mas talvez até seria mais coerente pensar num próximo ano, talvez, mas é uma coisa para se pensar. Mas o que eu quero dizer em relação a esses dois pontos, a taxa de alvará e a isenção de IPTU como benefício, né, de compensação, é algo que também pode ser estudado, mas eu penso que pode ser trazido dentro de um projeto como esse, que pode se iniciar com uma adesão para uma quitação. Bacana, eu anotei, vou levar para a doutora Ana e vamos dar sequência nessa análise, tá bom? Sabesp? Pretende? Dando sequência aqui na ordem de chamada, nós temos a vereadora Sara Lima, poderá usar os 5 minutos para questionamento aos convocados. O doutor Rafael falou que o processo estava parado desde 24/7 no planejamento, isso? A informação que chegou para mim é que, de fato, estava parado no planejamento desde quando protocolado. Né? Esse processo, quando eu levantei, ele se encontrava dentro do Departamento de Planejamento. Tá? Inclusive, a própria Regina, atual diretora, relutou um pouquinho para me mandar o processo, porque ela falou, mas, Bonino, eu preciso analisar esse processo. Eu falei, não, mas eu preciso dele também, eu tenho uma convocação para o dia 8, né? Eu preciso, pelo menos, levá-lo no dia. Tendo em vista que o responsável da fiscalização seria o mesmo da gestão passada e dessa, então, a gente ia pedir só que a prefeitura agora tivesse uma celeridade em resolver os processos e não ficasse engavetado para eles, né, quando eles começassem a protocolar. Ah, não, com certeza. Na realidade, essa questão de engavetar processo ou não, veja bem, quando nós assumimos, nós vimos alguns processos parados, um deles era esse. Né? A questão de processo parado nessa gestão,
A ordem dada pela senhora prefeita é que processo algum fique paralisado. Ai, que bom. Tá bom? Obrigada, satisfeita. Próximo vereador, Léo Pistila, 5 minutos com a parte. Bom, eu não vou conseguir fazer minhas perguntas, tendo-se vista que o diretor de obras, que foi convocado para estar aqui, não está presente, né? A gente aí você vê a falta de consideração e importância com essa convocação feita por parte da prefeitura, né? Tendo-se em vista também, como a Sara falou, o Rodolfo, que era o diretor de obras da gestão passada, que acompanhou essa obra, e as perguntas que eu tinha para se fazer era por parte dele, mas não vamos conseguir. Também pela parte da Sabesp, que o diretor, a parte da diretoria responsável para indenizar, não se fez questão de estar presente. Aí a gente vê a falta de um descaso com as pessoas afetadas com essa obra por parte de ambos os lados, né? E são essas minhas considerações, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Posso pedir a suspensão da sessão por 10 minutos? Eu peço a suspensão da sessão por 10 minutos, perdão. Pode ser por 5, vereador? Pode ser por 5. Por 5. Tá. Suspensão da sessão concedido. por 5 minutos. Está suspensa a sessão por 5 minutos, tendo em vista... Mas que o regimento não tem previsão, então nós estamos administrando. Então podemos, porque aqui especificamente da convocação extraordinária para o depoimento dos convocados, não tem mais. É o rito regra da geral, sessão. nós podemos colocar para discutir o pedido verbal do vereador Eduardo por 5 minutos. A suspensão da sessão por 5 minutos. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido verbal do vereador. Obrigado. Por questão de formalidade, estão todos presentes aqui. Está o Eduardo, o Bola, Cislene, Sadraque, Delcinho, Léo, Sara e o Jean e o Gediel. Está feita a chamada, fiz por mim. Pode falar, pode registrar. Então, vamos lá. Então, seria até com respeito ao procedimento que foi adotado, mas as pessoas que se pronunciaram, né, os munícipes que se pronunciaram, é só uma opinião particular minha, presidente e os demais vereadores. Talvez fosse interessante gravar o que eles falaram, né? Mas acabou acontecendo dentro de um período de sessão suspensa, né? Mas foi gravado. Foi gravado? Foi. Ah, então tá bom. Vamos lá. Só para tentar respondê-las, né? As 3 pessoas que fizeram as suas manifestações. Vou pedir um parênteses aqui. Eu conheço as dificuldades dos comerciantes, não só pela atividade que eu exerço há 24 anos como advogado, também por estar dentro do poder público há 15 anos, mas por ter dentro de casa uma comerciante. A minha esposa é comerciante na cidade de São Roque. E, por incrível que pareça, essa dificuldade que vocês encontraram na rua Paulo Dias, ela encontra na rua Doutor Estevão, em São Roque. Não sei se vocês frequentam a cidade de São Roque, mas o último trecho da cidade de São Roque, inclusive ela esteve na TV Tem há pouco tempo, minha esposa foi que falou para a TV Tem. A prefeitura vem com uma obra muito atrasada na cidade de São Roque, naquele trecho da Doutor Estevão que fica algumas lojas de grande porte. A loja da minha esposa é uma loja pequena, mas ela vem enfrentando uma dificuldade desde outubro do ano passado, com atraso e com uma paralisação total da obra, né? Então, eu venho
Eu venho todos os dias dentro de casa, ouvindo, e ela até mesmo quase que exigindo para que eu tome uma providência como advogado, né? E eu venho orientando ela que, olha, nós precisamos fazer um requerimento junto à Prefeitura de São Roque, demonstrar, etc, etc. Para nós, acaba sendo mais fácil. Por quê? Porque ela tem um advogado dentro da casa dela. Nem todo mundo tem isso, nem todo mundo tem um contador dentro de casa, nem todo mundo tem essa facilidade, né? Mas, o que eu preciso tratar com vocês? É necessário os requerimentos, como a Sabesp explicou. O requerimento é necessário. Não é querer criar um artifício, uma saída, não é isso não, é necessário, o sistema exige isso, que tenha um requerimento, né? Pelo que eu estou verificando, pelo que eu já apurei, o tempo de duração dessa obra, o tempo que ela ficou paralisada, etc, etc, como eu já disse aqui, a presunção é de que, de fato, houve prejuízo. Mas isso é no meu sentido, isso precisa ficar demonstrado. Não sou eu que quero que seja desse jeito, é a legislação que exige que assim seja, né? Então, há uma presunção de que houve o prejuízo? Sim. Agora, precisa o quê? Precisa qual é o tamanho do prejuízo? Como eu já disse aqui, né? Então, a senhora Mazé, por exemplo, quando ela colocou o questionamento, precisaria, qual que é o tamanho do prejuízo que a senhora Mazé entende que ela sofreu em decorrência das obras da Rua Paulo Dias que não foram executadas no prazo? Ela precisa dizer isso. As outras duas pessoas que falaram, me desculpe, não guardei o nome, mas também precisam falar qual que é o tamanho, o que eles entendem, né? Então, isso é um procedimento que precisa ser adotado, tá? Eu acho que a reunião hoje aqui, a audiência pública, foi de muita pertinência. Acho que a gente sai daqui melhor do que entramos. Eu acho que nós saímos daqui com ideias importantes que podem evoluir. Eu vou levar isso para a prefeita está sabendo que nós estamos reunidos aqui, né? Eu conversei, inclusive, nos últimos dias com ela em relação a isso, né? Eu acho que, além de toda a confiança que já foi demonstrada a ela, me parece que a atitude que ela vem tendo desde o começo do mandato, em relação à Rua Paulo Dias, especificamente, nós estamos tratando desse tema, né? O que aconteceu a partir do dia 9 de janeiro, onde ela exigiu a realização de um termo de ajuste de conduta, e dali para frente as coisas, de fato, se resolveram dentro de um espaço de tempo menor. Eu acho que isso mostra que, de fato, ela merece uma confiança nesse aspecto, né? E que ela está realmente disposta a buscar, dentro do que tudo já foi falado, dentro do que o vereador Eduardo colocou, o vereador Delcinho colocou, e todos os demais vereadores, buscar uma maneira de amenizar o prejuízo de vocês, tá? Eu não sei o tamanho do prejuízo de vocês, eu não sei se fechou o comércio, se abriu e fechou. Então, isso tem que ser levado para a prefeitura, né? E tem que ser demonstrado, tá bom? E a prefeitura, a atual gestão, o atual governo não virará as costas, tá? Vai, sim, se debruçar nessa questão, em cada um dos pedidos, né? Vai analisar com profundidade, vai ver uma medida para amenizar o prejuízo de vocês. A Câmara já também colocou à disposição e vem, de fato, desde o início do mandato, tratando sobre esse tema junto ao Executivo, à Prefeitura, tá bom? Então, é o que eu posso hoje demonstrar, falar para vocês, que a prefeita vai, sim, olhar para vocês com bastante carinho, com bastante cuidado e atenção, tá bom? Isso não vai ficar apenas, então, somente em palavras lançadas aqui, não, tá bom? Por enquanto é isso. Portanto, encerro a presente sessão, nada havendo mais a tratar. Boa noite a todos.